eficaz exige uma postura ativa, exige que o sujeito efetivamente faça algo para impedir a consumação, para mudar o curso esperado dos acontecimentos. Essas são as diferenças. A segunda é a mais importante, é a vital, é a apontada pela doutrina como a mais essencial, a mais eficiente, ainda que na prática as consequências sejam as mesmas. Respondida a questão, vamos à nossa próxima indagação. Professor, como fica a pena se no caso de desistência voluntária os atos praticados são irrelevantes penais? Pergunta das mais interessantes. É fato que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz ajudam, beneficiam o acusado. Afinal de contas, fica afastada a tentativa e o sujeito só responde pelos atos já praticados. Com isso, ao invés da pena da tentativa e muitas vezes de suas consequências, como por exemplo a hediondez do crime, o sujeito vai responder por uma pena mais branda, só acerca dos atos já praticados. E se esse ato praticado não for relevante penal, for um ato atípico? É rara a possibilidade. Afinal de contas, principalmente no crime de homicídio, é muito comum que ao menos uma lesão leve ou um disparo de arma de fogo reste configurado. Mas, se o ato praticado for atípico, o sujeito deve ser absolvido. Mas como? É que a ideia da desistência voluntária e do arrependimento eficaz tem como função o estímulo a que o sujeito deixe de prosseguir na execução ou impeça a consumação com o arrependimento eficaz, com uma ação eficiente, e esse estímulo é premiado com o afastar da tentativa e com a punição apenas pelos atos já praticados. Esse prêmio é chamado, inclusive, de ponte de ouro. A expressão ponte de ouro é consagrada, cai em provas e concursos. Lembre-se, ponte de ouro é esse benefício consequência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Ora, se essa ponte de ouro pode levar o sujeito a uma pena tão menor, afastando a tentativa, não há dúvida que ela também pode conduzir à total impunidade, ao prêmio por ter desistido de prosseguir na execução ou ter impedido a consumação. Respondidas as perguntas, e é sempre um prazer responder às indagações dos senhores, nós vamos ao nosso terceiro bloco, o X da questão, para perceber como realmente são feitas as perguntas acerca da matéria. Aguardo, senhores. Vamos então ao nosso terceiro bloco, X da questão, percebendo como a matéria de desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior realmente incide em todas as provas e concursos. Vamos examinar duas questões. A primeira, configura-se a desistência voluntária quando o agente impede que o resultado se produza, se utiliza para a prática do crime de objeto absolutamente impróprio para alcançar o fim almejado, é impedido de consumar o crime ou voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Simples demais? Não, não é. É assim que cai no exame. Por quê? Porque o candidato erra se não conhecer a resposta. Vamos ao exame de cada alternativa. A primeira alternativa traz impede que o resultado se produza. Se o sujeito simplesmente impede que o resultado se produza, você fica na dúvida se ele está impedindo que o resultado se produza, porque ele já terminou a execução e agora está impedindo a consumação, se ele desistiu de prosseguir na execução, se ele... Ora, então a alternativa A não está de todo errada, mas ela parece que se refere ao arrependimento posterior, a ideia de impedir que o resultado se produza.
não é? Ela parece que está tratando de arrependimento posterior. Bom, mas ela fica, por enquanto, em suspenso. Isso é técnica de resolução de questões. Nem sempre você pega uma alternativa e ela está totalmente certa ou errada. Às vezes ela está mais ou menos, você deixa ela em suspenso e vê se tem outras que estejam totalmente certas e totalmente erradas. Então essa daqui tem carinha de estar errada, porque impedir que o resultado se produza tem mais a ver com a ideia do sujeito que terminou a execução e está atuando para impedir que o resultado se produza. Tem mais carinha de arrependimento eficaz, não é? Mas vamos deixar ela suspensa por enquanto, porque ela não estaria totalmente errada. Alternativa B. Se o sujeito se utiliza para a prática do crime de objeto absolutamente impróprio para alcançar o fim almejado. Não. Se ele se utiliza de um meio absolutamente inidôneo, absolutamente impróprio, isso é crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Crime impossível. A ideia de que ele sequer colocou o bem jurídico em risco. Não. Tem nada a ver crime impossível com desistência voluntária. Então elimina essa. Essa está errada. B está errada. Próxima. Se o sujeito é impedido de consumar o crime. Não. Senhores, se ele for impedido de consumar o crime, isso é tentativa. Ele queria e não pôde. Quero, mas não posso. Isso é tentativa. Ele iniciou a execução e não pôde alcançar a consumação por uma circunstância alheia à sua vontade, qual seja, ele foi impedido de consumar o crime. Por fim, se voluntariamente desiste de prosseguir a execução. Perfeito. É o conceito de desistência voluntária. O sujeito que desiste voluntariamente de prosseguir na execução. Essa está perfeita. A A, que estava suspensa, derruba. É a alternativa D, a que constava do gabarito. Igualzinho o conceito. Certo? Respondida a nossa primeira pergunta, vamos à segunda. Exame da OAB. Fulano de tal, decidido a matar Cicrano, carrega seu revólver e parte em seu encalço. Localiza-o em lugar deserto e, em perseguição, atira e o acerta apenas de raspão. Fulano consegue alcançá-lo. Chega ao seu lado e, com o revólver dispondo ainda de 6 tiros, decide não disparar a arma, deixando de consumar o seu intento inicial. Marque a alternativa correta. Fulano responderá por tentativa de homicídio. Fulano responderá por lesões corporais. Fulano não responderá criminalmente por tratar-se de arrependimento eficaz, pois com sua conduta evitou a morte de Cicrano. Fulano não responderá criminalmente, pois voluntariamente desistiu de seu intento, beneficiando-se com isso da regra do artigo 15 do Código Penal. Voltamos no enunciado. Exame da ordem fulano de tal, decidido a matar. Carrega seu revólver, parte ao seu encalço. Atira e acerta de raspão. Chega ao seu lado, dispõe ainda de 6 tiros, mas não dispara, deixando de consumar o seu intento inicial. Vamos lá. Ora, senhores, isso é desistência voluntária? É arrependimento eficaz? É tentativa? O que é? Se o sujeito ainda tinha como disparar 6 vezes, deu apenas um tiro e acertou de raspão, claramente ele iniciou a execução com o primeiro tiro, não consumou, a pessoa não morreu, e ele desistiu de prosseguir no seu plano executório. Ele não esgotou os meios executórios, ele ainda tinha 6 disparos ao seu dispor. E não o fez porque não quis, foi voluntário, não é? Aí a voluntariedade. Vamos às alternativas. Fulano responderá pela tentativa de homicídio? Não, não foi por circunstância alheia à vontade, foi pela própria vontade. Ele desistiu voluntariamente. B. Fulano responderá por lesões corporais? Ora, se ele acertou o tiro de raspão, é possível dizer que ele vai responder pelas lesões corporais. Afinal de contas, vai ficar afastada a tentativa e o sujeito só responde pelos atos já praticados. A desistência voluntária não torna o fato irrelevante e penal